Irmãos, o apóstolo João, ele escreveu, você sabe disso, ele escreveu o seu evangelho, escreveu 3 cartas, escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi um dos grandes escritores do Novo Testamento, a despeito de ter sido um pescador. Talvez um dos últimos escritos do evangelho de João tenha sido o evangelho de João. Alguns dizem que foi escrito depois do Apocalipse. É claro que tem algum tipo de controvérsia. Mas na grande realidade, os escritos de João, eles têm um apelo muito pastoral. João foi um pastor muito dedicado, que terminou a sua vida pastoreando as igrejas, né? Ali, as 7 igrejas do Apocalipse eram da superintendência do apóstolo João. Mas ele terminou seus dias na cidade de Éfeso. Foi o único apóstolo de Jesus que não morreu martirizado. Foi o único apóstolo de Jesus que morreu de morte, como diz o mineiro, morrida, de morte natural. Ele morreu de velhice mesmo. Eusébio de Cesareia, no seu livro sobre a história da igreja, ele diz que o apóstolo João morreu com quase 100 anos, velhinho, mas completamente lúcido e com uma mensagem sempre pertinente nos lábios sobre o amor. Interessante que João escreve 3 cartas. A primeira carta de João é a maior delas, depois vem a segunda e a terceira epístola de João. E logicamente João escreve a sua terceira epístola, elencando alguns nomes que eu quero destacar aqui, e extrair esses nomes como 2 modelos de liderança. Mas vamos ler o texto antes? São apenas 15 versículos, é muito pequena a cartinha. Siga comigo, por favor, a leitura. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Irmãos, essa pequena carta, mas belíssima carta, ela foi endereçada a Gaio. Gaio é um nome muito comum no Novo Testamento. A gente pode ver esse nome Gaio aparecendo em alguns lugares. Existem alguns comentaristas que dizem que este Gaio é o mesmo Gaio que Paulo batizou. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, quando Paulo diz que batizou a família de Gaio, que talvez foi a única família que Paulo batizou.
Esse Gaio talvez pode ser o mesmo que apareça em Romanos 16, 23, no finalzinho da carta, quando Paulo elenca aquela saudação com vários nomes. Ele então saúda Gaio, porque ele acolhia os irmãos e a igreja na sua casa, e talvez morasse naquela época em Roma. Na realidade, irmãos, Gaio era um cooperador de Paulo. Pastor, esse Gaio, cooperador de Paulo, pode ser esse Gaio da carta que João descreve? Pode ser, mas nós não temos garantias que seja. A única garantia que a gente pode entender que é a mesma pessoa é porque vocês vão ver que, assim como Romanos 16, 23, quando Paulo manda saudação para Gaio, e a igreja e os irmãos que ele acolhe na casa dele, é a mesma característica desse Gaio que João escreve aqui. Então, certamente podem ser a mesma pessoa, só que aí tem um problema. Aquele Gaio que Paulo deixa uma saudação morava em Roma. E quando João escreve essa carta, certamente ele escreve à igreja de Éfeso. Então aí nós temos um problema de localização. Será que o Gaio é o mesmo? Será que nesse período ele deixou Roma e estava em Éfeso? Ou será que esse aqui é um outro Gaio? Bom, eu só estou dando essa introdução porque você que lê a Bíblia vai ver que esse nome aparece em outros lugares. E você pode achar que é a mesma pessoa. Pode ser, como pode não ser. Mas na verdade, Paulo escreve essa carta e ele elenca 3 pessoas. Mas eu queria usar somente 2, porque a ênfase dessa carta é na pessoa de Gaio, mas também na pessoa de Diótrefes. E eu quero usar essas 2 pessoas como um modelo, como um exemplo de 2 tipos de liderança que devem existir na igreja de Cristo. Liderança, irmãos, é um tema que eu particularmente já estudei muito sobre isso. Eu, para escrever a minha tese de doutorado, eu pesquisei muito sobre liderança, não apenas na igreja, mas também sobre liderança secular. Todas as teorias de liderança eu pesquisei, estudei, todos os tipos de liderança, desde o livro de Maquiavel, O Príncipe, eu estudei, para de repente descobrir qual é o modelo da liderança pastoral dentro desse escopo maior que é a liderança. Então, eu creio que a liderança é importantíssima em qualquer associação de pessoas que existe. A liderança, irmãos, é imprescindível numa família. Uma família sem liderança é uma família desnorteada. Uma família sem liderança é uma família que não sabe para onde vai. Uma família sem liderança é uma família sem limites. Uma família sem liderança é uma família sem propósito. Uma família sem liderança é uma família sem unidade. Uma família sem liderança é uma família que não prospera, porque muitas vezes cada um busca o que é do seu próprio interesse. E isso em qualquer área da nossa vida, irmãos. Se você, por exemplo, trabalha em qualquer área e essa área engloba um número de pessoas, qualquer tipo de associação humana precisa de liderança. Uma empresa sem liderança desmorona. Uma igreja sem liderança, o seu testemunho vai para o buraco. E tudo na realidade sem liderança se torna confuso, difícil, e muitas vezes dá vazão a cada um fazer o que bem entende. Nós tivemos períodos da história de Israel onde a liderança foi muito falha. Qual foi esse período? Período dos juízes. Houve ali, irmãos, um lapso temporal de 450 anos entre Josué e Samuel, sem qualquer liderança em Israel. E se você ler o livro de Juízes com calma, você vai ver que ao longo de 450 anos, Deus levantou homens dotados do Espírito Santo para exercer a liderança
do povo de Deus. Por quê, pastor? Porque Josué, irmãos, ele padeceu de um erro que Moisés não padeceu. Qual é? Pronto. Moisés, irmãos, teve o cuidado de trazer para perto de si um jovem notável que foi chefe do seu exército. Sabia disso? Josué era líder do exército de Moisés. E Moisés viu naquele rapaz alguém que ele pudesse trazer para perto para transmitir a ele o seu legado. E é por isso que quando Moisés morre, antes de morrer, ele chama Josué e dá todas as coordenadas de que ele faria o povo entrar na terra. Então Moisés teve essa percepção de saber que ele precisava treinar uma pessoa para que essa pessoa pudesse tomar o seu lugar e aí cumprir o propósito de Deus, que era entrar na terra prometida e dividir as tribos. Mas olha que tragédia, Josué não fez isso. Houve uma segmentação tão grande do povo de Deus, uma separação tão grande das tribos, que foi impossível Josué ver alguém que unificasse as tribos. E o interessante é que ela só foi unificada com quem? Com Davi. Só lá na frente com Davi. Samuel, irmãos, foi o primeiro grande profeta que tentou legislar no meio desse caos. Mas o fator unificador da nação de Israel aconteceu com Davi. 450 anos, irmãos. Sabe qual que era a expressão do livro de Juízes mais recorrentes? E cada um fazia o que bem entendia. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo em qualquer associação humana, dar vazão aos anseios do coração. E para que isso não aconteça, há necessidade de se ter uma liderança. E a grande pergunta que a gente faz nessa noite é o seguinte: qual é o modelo? Qual é o modelo de uma liderança que mais se aproxima à palavra de Deus? E que mais se aproxima principalmente do exemplo de Jesus, que é o nosso modelo maior, não é? E eu quero, irmãos, usar esses dois homens, Gaio e Diótrefes, para fazer um contraste bem marcante entre aquilo que eu chamo de o modelo de amor e de serviço e o modelo de orgulho e de dominação. Gaio é o exemplo de uma liderança servidora e amorosa. E Diótrefes é o exemplo de uma liderança orgulhosa e dominadora. Vamos ver quais são esses dois modelos e quais são as marcas desses dois modelos. Porque muitas vezes a gente tem o costume de mesclar esses dois, às vezes, na liderança da gente, conforme a circunstância. E a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Porque um modelo é aprovado por Deus, mas o outro não. Mas o ser humano, irmãos, ele tem assim essa inclinação de ora seguir um modelo, ora seguir o outro modelo, dependendo das circunstâncias. E a minha grande pergunta é: será que isso é viável? Será que isso é que Deus espera dos seus líderes? E quando eu falo de modelo de liderança, irmãos, eu não estou me reportando apenas à igreja. Porque se esses modelos são princípios bíblicos, na minha opinião, viu? Você fica bem à vontade com isso. Eles servem em qualquer lugar. Qualquer lugar. Por uma razão muito simples. Se esses modelos não servissem em qualquer lugar, então a palavra de Deus está equivocada, está errada. Então, na realidade, a igreja é um apêndice separado de tudo, que não encontra realidade em nada mais. Vejamos então.
Do versículo de número 1 ao versículo de número 8, o apóstolo João, ele fala sobre Gaio. Ele fala sobre esse modelo de amor e de serviço e mostra aqui nesse texto algumas marcas de uma liderança que eu chamei aqui de uma liderança servidora e uma liderança amorosa. E aí você vai pontuando aí se existem algumas dessas marcas na sua liderança, se você exerce qualquer tipo de liderança, pelo menos na sua casa, né? Ou quando não muito, talvez numa empresa, numa escola, numa ONG. Tudo, irmãos, tudo nesse mundo prescinde de uma liderança. Perguntaram certa feita para Bill Clinton qual era o segredo da liderança de Clinton, porque Clinton foi 2 vezes presidente dos Estados Unidos. A primeira vez ele foi um jovem presidente. E ele conseguiu, irmãos, você que é bem mais velho do que eu, ele conseguiu um fato maravilhoso, que nenhum presidente, viu, Adel, até hoje conseguiu. Qual é? A paz entre árabes e judeus. Inclusive tem uma foto bonita, emblemática dele atrás, e os 2 líderes das 2 grandes potências opostas se cumprimentando na frente dele. Ele foi o único presidente que conseguiu isso. O Trump está querendo, mas está difícil, não é? O Irã não é mole. Mas veja, querido, que perguntaram para Bill Clinton qual era o segredo da liderança dele numa frase. E ele então disse assim: liderança é sacrifício. Daí você vê que a liderança não é fácil. A liderança não é algo assim que você empreende e leva com muita facilidade. Por quê? Porque ela envolve sacrifício. Aquele pastor que escreveu aquele livro famoso, que virou um best-seller grande, o Rick Warren, como é que chama o título do livro mesmo? Alguém me lembra? Uma igreja com propósito. Isso. O Rick Warren escreveu esse best-seller e depois ele escreveu Uma Liderança com Propósito. É um livro precioso, baseado na vida de Neemias. E na primeira página do livro, como um prefácio, ele escreve o seguinte: liderança é influência. Veja que ele compreende que a liderança também envolve a questão da influência. E Margaret Thatcher, que foi a grande dama de ferro, né, lá da Inglaterra, uma das pouquíssimas mulheres que foi primeira ministra da Inglaterra, ela tem uma frase bonita que eu nunca esqueço quando eu li. Ela diz assim: olha, veja bem se você tem seguidores, porque se você não o tiver, você não é um líder. Veja que a ênfase de Thatcher não é tanto na liderança, mas na formação dos seus seguidores. Porque na realidade, o líder é aquele que influencia. E influencia pessoas a realizar alguma coisa de forma unida e de forma pungente, com um objetivo em comum. Então veja, querido, que a liderança é um tema muito pertinente em qualquer área da nossa vida. Agora, qual é o modelo que nós empreendemos para isso? De onde nós retiramos os princípios para uma liderança que agrada a Deus? Então vejamos. Deixa eu primeiro pegar a vida de Gaio e o modelo de uma liderança servidora e amorosa. Eu destaquei aqui 4 marcas. Primeiro, é o seu testemunho de andar na verdade. Veja o verso 3, o que João diz a respeito dele. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Veja que o apóstolo João recebeu, talvez na igreja onde ele estava escrevendo a carta, visitas de irmãos que eram da igreja de Gaio. Isso é o contexto. E quando eles chegaram na igreja de João,
eles falaram muito bem de Gaio, eles deram testemunho sobre Gaio ao apóstolo João, de que ele anda na verdade, e isso alegrou muito o coração de João, tanto alegrou que no versículo 4, tem algo muito bonito na Bíblia, né, que João diz: não tenho maior alegria do que essa, de ver que os meus filhos andam na verdade. Então veja, querido, que a primeira marca de uma liderança servidora é o seu testemunho de andar na verdade. E a verdade para o apóstolo João é Cristo. A verdade para o apóstolo João é a palavra de Cristo, é o evangelho de Cristo. E andar aqui significa obedecer. Então o que João tem na mente é o seguinte: as pessoas vieram e deram um testemunho de Gaio, que ele obedecia à palavra de Cristo e que ele andava nas pisadas de Cristo, e isso alegrou muito o coração de João. Então essa é a primeira grande marca de uma liderança servidora e amorosa, é a gente seguir o exemplo do nosso mestre, e acima de tudo, ser uma mulher e um homem piedoso, que anda na verdade, que obedece à palavra de Deus, e mais ainda, pratica essa verdade no dia a dia. A segunda marca de uma liderança amorosa está no versículo 5, olha o que João diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. A segunda marca, irmãos, que a gente vê em Gaio é a sua hospitalidade em acolher os irmãos. O contexto aqui é muito bonito. Naquele tempo, as igrejas recebiam visitas dos missionários ou dos evangelistas, que iam de cidade em cidade proclamando o evangelho. E naquele tempo, logicamente, não tinha sustento das igrejas. As igrejas eram pequenas, reuniam-se nas casas, e eles não tinham ainda um sustento para aqueles que saíam por causa do nome. Versículo 7, olha aí, por causa do nome eles saíram, nada recebendo dos gentios. E aqui tem uma particularidade muito bonita, é que, segundo o versículo 7, eles recebiam até os gentios em igrejas de judeus convertidos. Veja, querido, que naquele tempo, lógico que o apóstolo Paulo foi um dos que lutaram contra essa secção, né? Essa dicotomia entre crente judeu e crente gentio. Mas veja que Gaio, irmãos, era um homem adiante do seu tempo. João está dizendo o seguinte: olha, você, Gaio, está procedendo de forma perfeita, porque você está acolhendo na sua casa esses missionários que estão vindo de outras igrejas e até dos gentios. Isso porque talvez Gaio fosse um cristão judeu. E eu acho isso muito bonito, irmãos, porque naquele tempo, como eu disse, ainda existiam algumas dificuldades do crente judeu aceitar o crente gentio. Mas Gaio, irmãos, ele tinha uma atitude maravilhosa, digna de ser louvada, do apóstolo João, e ele diz no verso 5 que ele procede fielmente naquilo que ele pratica, mesmo sendo estrangeiros. Pastor, qual a segunda grande marca de uma liderança amorosa e de uma liderança servidora? A sua capacidade e hospitalidade em acolher as pessoas mesmo diferentes dele. Isso é uma característica primorosa, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa que a igreja não pode perder nunca de vista, para a gente não se tornar um gueto presbiteriano, para a gente não se tornar um gueto da teologia reformada, entende? A igreja, irmãos, é muito mais do que um sistema teológico e muito mais do que um pensamento ideológico. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um instrumento do reino de Deus, e como o reino de Deus, ela tem que abarcar pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, sem nenhum problema se ele é estrangeiro ou deixa de ser estrangeiro. A igreja, irmãos, é esse grande guarda-chuva que acolhe a todos que vêm a Cristo indistintamente, e nós
temos que tomar muito cuidado para não excluir aquele que Jesus já incluiu. Porque a gente tem a tendência de fazer isso. Ele não age como a gente, não pensa como a gente, não faz como a gente, então não serve para a gente. Não, irmãos, isso não é evangelho nem igreja. Igreja, nós temos uma coisa em comum. Qual é? Cristo. Cristo. Uma só fé. Um só Deus. Um só Espírito. Lá não fala assim, quer ver? Uma só teologia. Não fala isso não. E Gaio, irmãos, ele demonstra essa liderança amorosa e servidora na sua capacidade de acolher as pessoas, mesmo sendo pessoas estrangeiras e diferentes, ele tinha essa hospitalidade de acolher na sua própria casa. Essa é uma característica que eu penso que é igual do Gaio lá de Romanos 16, 23. Por isso é que eu particularmente penso que é a mesma pessoa, porque lá ele já fazia isso, e aqui ele é louvado pelo apóstolo João de continuar fazendo. Então essa segunda marca de uma liderança servidora é essa capacidade em acolher, em agregar. O líder precisa ser uma pessoa agregadora. Se você é um líder que as pessoas se dissipam ou se dispersam na sua liderança, você tem que rever algumas coisas na sua liderança. Porque uma boa liderança agrega, uma boa liderança acolhe, uma boa liderança é tolerante para com as pessoas diferentes. Lembra de Davi na caverna de Adulão? Que texto, hein? Está lembrado? A Bíblia diz que Davi, fugindo de Saul, se refugiou na caverna de Adulão e se ajuntou a ele uma turma da pesada. O texto diz que se juntaram a ele os amargurados, os entristecidos, os endividados, os machucados, aqueles homens que ninguém queria, se ajuntaram a Davi na caverna de Adulão. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe de todos eles. E se você ver depois a lista desses homens, no final, você vai ver que esses homens que Davi agregou ao redor dele, pessoas com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta diferença dele, foram chamados valentes de Davi. E aí você começa a ver, irmãos, por que Davi foi aquela pessoa que unificou todas as tribos. Porque Davi era um líder maravilhoso que agregava as pessoas diferentes ao redor de si e faziam dessas pessoas simples, amargurados, endividados, problemáticos, o exército de Davi. Homens valorosos, irmãos, que foram reconhecidos pelos seus feitos heróicos, mas no início eles não eram, não. Eu acho que de certa feita a igreja parece muito com a caverna de Adulão, né? A gente entra aqui machucado, cheio de problemas, com lutas, dúvidas, com enfermidades na alma, e de repente Cristo nos acolhe, e com uma liderança tão amorosa e acolhedora, vai tratando a gente, vai curando a gente, e daqui a pouco a gente se desponta aí para ser um grande líder para a glória de Deus, amém? Deus faz isso, irmãos, conosco. Esse modelo de liderança servidora e amorosa e acolhedora, que não dispersa as pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus veio a esse mundo, citando uma profecia do Velho Testamento, fala que quando ele chegar, ele não esmagará a cana quebrada. Isso é bonito, não é? Jesus é aquele que acolhe, aquele que conserta, ele não é aquele que esmaga. Jesus é aquele que acerta as coisas quando você vem quebrado, machucado para cá. E a liderança, irmãos, principalmente na igreja, tem que ter esse viés de acolher, de agregar, de trazer para si e para perto, abrir as portas, ser hospitaleiro, para que a pessoa seja curada e tratada para a glória de Deus, amém? A terceira marca de uma liderança em Gaio é o seu amor generoso em acudir às necessidades dos irmãos. Olha o verso 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás
encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Irmãos, Gaio não era uma pessoa que apenas abria sua casa, o seu coração, para receber esses pregadores itinerantes que vinham de vários lugares, mesmo sendo eles gentios. Mas Gaio era aquele homem tão generoso que ele colocava a mão no bolso e investia na vida deles para eles prosseguirem viagem. Esse é o contexto aqui. Veja o seu amor generoso em acudir à necessidade dos irmãos. A Bíblia diz que bem farás, verso 6, encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus. Isso aqui está velado o seguinte: olha, Gaio, você vai agora oferecer a eles uma generosa oferta para que eles possam continuar a pregação do Evangelho até onde Deus os enviar. Isso é muito bonito, irmãos, porque é dever da igreja enviar missionários, sustentar os missionários. Gaio foi um homem tido como precursor desse investimento da igreja na obra missionária. Agora veja bem, Gaio era um homem. Aqui não era a igreja, era um homem. Um homem que acolhia essas pessoas na sua casa. E um homem que ajudava essas pessoas agora a continuar a viagem, dando a ela as condições necessárias para ela viver de modo digno de Deus. Olha isso, irmãos. Gaio não apenas se preocupava em acolher, em agregar. Gaio se preocupava com as necessidades das pessoas. Se você é um líder e não se preocupa com a necessidade dos seus liderados, está faltando algo precioso na sua liderança. Pastores são muito mais do que pregadores de púlpito. Pastores são muito mais do que oficiais de gabinete que ficam preparando sermão. Pastor, isso é importante? É importante. Isso é muito importante? É muito importante. Porque na realidade, na igreja, tudo começa no púlpito. Tudo começa com a palavra de Deus. Tudo começa com o ensino correto da palavra de Deus. Mas um pastor que lidera uma igreja tem que ir muito além de um púlpito. Porque senão ele não é pastor. Viu? Me perdoem. Ele é um pregador. Ser pregador é uma coisa, ser pastor é outra coisa. Ser pregador é você pregar aqui e ali, só pregar. Ser pastor significa você ser generoso em se preocupar, em investir e acudir às necessidades da igreja. É muito mais do que preparar sermão. É muito mais do que ter um esboço bonito e encantar as pessoas com a sua oratória. É muito mais do que você buscar uma exegese saudável para de repente as pessoas dizem, puxa, como ele sabe o grego e o hebraico. É muito mais do que você ter uma eloquência, uma oratória, uma voz bonita. Irmãos, é muito mais do que isso. Dr. Eugene Peterson diz que ser pastor é viver a vida pastoral entre domingos. Sabe o que é isso? O verdadeiro cuidado, o verdadeiro zelo de um líder não se restringe apenas no momento onde ele está ali trabalhando, mas significa que ele se preocupa diuturnamente, continuamente com seus liderados e as necessidades dos seus liderados. Amém? Isso em qualquer área. É numa ONG, é numa igreja, é numa empresa, é numa família. Se você é um pai de família que não se preocupa com as necessidades da sua família, você não lidera a sua família. Se você é um presidente de uma ONG e não se preocupa com a necessidade ou com as necessidades do staff que trabalha com você, você não é um bom líder da sua ONG. Se você é um pastor de igreja e não se preocupa com a sua igreja, com as necessidades da sua igreja, com o zelo da sua igreja e em suprir as carências da sua igreja, você não é um bom líder. Você é apenas um pregador. Veja, querido, que Gaio, ele não apenas agrega, mas ele investe.
Ele não apenas chama para perto, mas ele se preocupa com as necessidades das pessoas. Ele sabe que eles precisam de dinheiro para continuar a jornada. E ele não diz assim, olha, vai, Deus te abençoe. Se você, por exemplo, lê a primeira carta de João, João fala sobre isso. João diz que se um irmão vier na tua porta pedindo ajuda e você o despedir apenas com uma oração, o amor de Deus não está em você. João fala sobre isso. João fala dessa necessidade, irmãos, de nós amarmos de verdade e de prática, ajudando a pessoa e suprindo as necessidades. Eu não estou dizendo, irmãos, que agora você vai fazer uma triagem na sua empresa, na sua ONG, na sua igreja e perguntar quem está precisando de dinheiro que você vai emprestar. Não, não é nada disso. Mas eu estou dizendo, irmãos, que um líder, ele precisa se preocupar com a necessidade dos seus liderados. E na medida do possível, ele precisa buscar supri-las primeiro em Cristo Jesus, depois com o auxílio de toda a casa. Amém? Esse é o cuidado do despenseiro. O que o despenseiro faz? Primeiro, o despenseiro é aquele que cuida da despensa da casa. Mas ele não só cuida da despensa. Ele distribui a despensa da casa à medida que as pessoas da casa têm necessidade, na justa medida de cada um. Então veja que o despenseiro não é aquele só que fica olhando para o negócio achando, olha que beleza. Não, o despenseiro é aquele que pega o material da despensa e supre as necessidades da casa e de cada pessoa da casa na justa medida que cada um necessita. É isso que significa ser bons despenseiros das coisas de Deus. E a última marca dessa liderança servidora e amorosa está no verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Essa liderança servidora e amorosa, irmãos, ela é extremamente cooperadora com a verdade do Evangelho. Ela coopera com as verdades do Evangelho porque, na realidade, foi assim que Jesus serviu. Jesus serviu em amor. Jesus foi um servo. E tanto é verdade que eu preguei aqui domingo passado, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Lembra lá, Marcos 10? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que Jesus veio servir e isso tocou, irmãos, de forma tão profunda os seus discípulos, que quando ele tira a toalha em João 13 para lavar os pés, o judeuzão Pedro, dentro de uma cultura daquela época, vira para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé, mas de jeito nenhum. E Pedro estava certo. Um mestre, um rabi, ele nunca lavaria os pés dos seus discípulos. É o contrário. São os discípulos que devem lavar os pés dos rabis. Mas Jesus faz questão, irmãos, de inverter a ordem. E ele fala assim, olha, você quer ser o primeiro? Então você seja o servo de todos. Você quer ser o maior? Então você deve servir o menor. E numa outra ocasião ele chama uma criança, irmãos. Olha como Jesus faz as coisas hoje na nossa cultura, não choca tanto. Mas naquele tempo deve ter chocado muito, porque ele chama uma criança, senta ela no colo e diz assim, olha, se você não servir a uma criança como essa, você não entrará no reino dos céus. Mas servir uma criança não era nem contada nas listas, criança, irmãos, não era valorizado de forma nenhuma. Por que Jesus fez isso? Para mostrar, irmãos, que ele pegou o menor, e ele, sendo o maior, serviu o menor. Eu falei aqui domingo passado do cego Bartimeu. Eu falei daqui por que Jesus fez a pergunta para o cego. O que queres que eu te faça? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque em Marcos 10 ele tinha acabado de falar que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E logo em seguida, irmãos, o texto do cego Bartimeu. O que esse texto está incluído logo depois? Para mostrar que essa é a pergunta do servo. Faz ao seu senhor. Meu senhor, o que queres que eu te faça?
Agora veja o choque. Jesus faz essa pergunta para um cego, mendigo, que vivia à beira do caminho, porque ele é o servo do pequenino. Esse é o modelo, irmãos, de liderança na igreja. Ele é chamado de liderança servidora. E olha, eu creio do fundo do meu coração que ele é o modelo para toda a associação humana. Porque quando nós implementamos esse modelo, nós implementamos o modelo de Cristo. E nós estamos inserindo princípios de Cristo. Qual é, pastor? Primeiro, um líder que anda na verdade. O modelo de uma liderança que pratica a verdade, que anda no Evangelho de Cristo. Segundo, um modelo de liderança que agrega, que acolhe e não dispersa as pessoas. Terceiro, um modelo de liderança generosa, que presta atenção nas necessidades das pessoas. E em último lugar, um modelo de liderança que coopera com o Evangelho de Cristo. Mas pastoril Diótrefes, vamos terminar com ele? O versículo 9 ao versículo de número 11, João faz um contraste assim grotesco com uma pessoa que era o líder da igreja. Todos os comentaristas dizem que o líder da igreja não era Gaio, era Diótrefes. Gaio era uma pessoa que estava na igreja e que fazia muitas vezes a função dessa liderança diferente do líder da igreja. E aí tem um ensino muito bonito para nós. Nem sempre o líder funcional é o líder de verdade. Você entendeu o que eu disse? Nem sempre o líder, porque tem a função colocada de líder, é um líder de verdade. Não tem as marcas de uma liderança servidora e nem amorosa. É o caso aqui. Existia na igreja uma liderança por causa da função. Essa função foi dada a Diótrefes. Mas existia na igreja um homem chamado Gaio. Esse sim tinha todas as qualidades e seguia o modelo de uma liderança amorosa e servidora, que foi louvada e aplaudida e motivo de muita alegria pelo apóstolo João. Quais são as marcas, pastor, daquilo que eu chamei de uma liderança orgulhosa e dominadora? Primeira marca, versículo 9: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Primeira marca, irmãos, desse homem é que ele amava ser o primeiro. De repente você tem alguma versão aí que exercer a primazia está traduzido por gosta de obter o primeiro lugar. Exercer a primazia significa que aquele homem, ele gostava do destaque. Ele não queria servir, mas ele queria dominar. Ele queria posição, controle e influência, mas com base na personalidade. Esse homem, ele queria sempre ser o primeiro. E Jesus disse que aquele que quer ser o primeiro tem que ser quem? O último, Então, irmãos, a liderança dominadora, e essa liderança muitas vezes orgulhosa, é uma liderança que quer ser fundamentada no ego, no eu. A pessoa quer sempre se destacar. Isso é um perigo, viu? A pessoa quer sempre os holofotes. Ela quer sempre ser o primeiro. Ele quer sempre ter a primazia. E essa é uma marca de uma liderança que eu chamei de orgulhosa e uma liderança dominadora. Segunda marca, está ainda no versículo 9, no finalzinho: não nos dá acolhida. Sabe o que significa isso, irmãos? Diótrefes rejeitava a autoridade de João. E essa é a segunda marca de uma liderança déspota, autoritária, de uma liderança orgulhosa. Ela não se presta a colocar debaixo de nenhuma outra autoridade acima dela. Isso é um perigo, viu? Quando você não tem a noção de prestar contas a alguém acima, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E Diótrefes, irmãos, ele tinha essa marca. Ele não aceitava a autoridade de João.
quando João visitava a igreja, ele não acolhia João. Olha o que o texto diz. Mas isso porque ele queria uma igreja sob o seu domínio, não sobre o domínio de Cristo, e não sobre uma autoridade acima dele. Eu tenho muito receio, irmãos, dessas igrejas que são fundadas por homens, que têm o seu nome fundamentado numa personalidade, e acima de tudo, Daniel, que não presta conta para ninguém. Eu tenho muito receio, irmãos, de liderança que de repente acha que tem que ser o primeiro e que não deve prestar contas a ninguém. Uma coisa eu sempre te digo: o verdadeiro líder, ele sempre será um servo. E um verdadeiro líder sempre presta conta da sua liderança a quem quer que seja, principalmente a autoridade acima dele. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque existem muitas associações, igrejas, muitas instituições humanas, onde líderes são verdadeiros déspotas, que não prestam conta a ninguém, não estão sujeitos à autoridade de ninguém, a palavra deles é a ordem. Você vai ver que Diótrefes é assim. Essa é a segunda marca de uma liderança orgulhosa e dominadora, rejeita a autoridade superior. Por isso que o apóstolo Paulo, aos Romanos 13, ele ensina nós cristãos a estarmos o quê? Submissos à autoridade. O cristão, irmão, precisa aprender a ser submisso à autoridade. E hoje em dia, quando você fala de submissão à autoridade, no mundo lá fora, ele só falta bater em você. Hoje os alunos estão julgando coisas nos professores, não obedecem, não se submetem. Filhos não se submetem aos pais. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos hoje uma sociedade onde cada um quer exercer sua primazia, e é por isso que muitas vezes a gente se encontra num caos completo. Essa questão da submissão à autoridade, irmãos, é bíblica, e ela é profundamente assim, ela gera em nós uma sociedade muito mais fraterna, muito mais ordenada, muito mais dentro de limites. A submissão à autoridade é algo tão bíblico, irmãos, que começa lá no Éden, e ela perpassa toda a Bíblia. E Paulo fala sobre isso, mas veja que Diótrefes, irmãos, ele não quer autoridade de ninguém sobre ele. Cuidado com essa liderança que não presta conta a ninguém. Cuidado com essa liderança que de repente não exerce essa humildade de prestar conta e se submeter a algo acima dela. Isso é um elemento regulador maravilhoso para a nossa vida. Prestação de conta. Isso é muito bom, irmãos. Isso deixa a gente dentro dos limites que a gente pode trabalhar em paz. Louvado seja Deus pela igreja presbiteriana que eu sou pastor. Porque, como vocês sabem, é uma igreja que sempre tem um órgão acima e que sempre presta conta a esse órgão acima. Na igreja presbiteriana nós não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos o que o colegiado de líderes assim entendem que é bom. E tudo, irmãos, a gente presta conta. Impressionante. Terceira marca, irmãos, eu estou terminando, de uma liderança orgulhosa e de uma liderança dominadora, está no versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Que obras, pastor? As que estão descritas acima, e mais algumas que ele vai dizer agora. Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Esse verso 10, irmãos, tem duas marcas aqui de uma liderança orgulhosa e dominadora. Primeiro, a Bíblia diz que esse homem falava mal dos irmãos fiéis. Olha o versículo 10, a primeira frase. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes, irmãos, era um líder que atacava líderes piedosos com malícia nos lábios e rebeldia nas ações. E quem o confrontava tornava-se seu inimigo.
e ele falava mal. Ele desdenhava da autoridade de João. E ele utilizava de palavras maliciosas para falar mal daqueles que vinham de outras igrejas pregando o evangelho. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado para você não falar mal do que não conhece. Cuidado para você não falar mal só porque não está dentro dos nossos arraiais. Cuidado com as palavras maliciosas que a gente usa por aí, a torto e a direito, que causam tanto estrago na vida de tanta gente. Por isso que Tiago capítulo 1, verso 19 diz: melhor ouvir do que falar. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tem muita gente falando, irmãos, do que não conhece. E às vezes usando até palavras pejorativas e maliciosas. Isso é marca de uma liderança orgulhosa, autoritária. Uma liderança, irmãos, que não se condiz com aquilo que a Bíblia diz, a utilização da nossa língua. Esse homem falava mal daqueles que chegavam na sua igreja. Esse homem não acolhia o líder, o último apóstolo de Cristo. Ele não acolhia esse homem. E para finalizar, irmãos, quarta marca, ele impedia as pessoas de praticar o bem. Que líder é esse, irmãos? Olha a segunda frase do verso 10. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Agora eu pergunto para vocês, é um déspota ou não? É um tirano ou não? É uma liderança dominadora ou não? Veja que ele fala mal das pessoas que não fazem parte do seu grupo seleto. Segundo, ele não recebe essas pessoas. Terceiro, ele expulsa da igreja aqueles que os recebem. Então veja, querido, que esse é um homem que, se não rezar na cartilha dele, você se torna inimigo. E ele expulsa as pessoas da igreja. Pastor, qual a quarta e última marca de uma liderança orgulhosa e dominadora? Primeiro, é que essa liderança rejeita a autoridade. Ela não quer autoridade sobre ela. Ela quer fazer o que bem entende. Segundo, é uma liderança que destila lábios maliciosos contra as pessoas. Isso é uma liderança orgulhosa. Terceiro, é uma liderança que amava ser o primeiro, ser distinguido, ser aquele cara que todos aplaudem e olham, e ele amava ser esse tipo de centralidade na igreja. E por fim, a quarta marca, ele impedia as pessoas de praticar o bem. Veja que coisa terrível, irmãos. Ele expulsava da igreja aqueles que o desobedecessem. Que coisa trágica. Esses dois modelos, irmãos, eu queria elencar para vocês, porque ora a gente às vezes pende para um lado, ora às vezes a gente pende para o outro. E nós temos que tomar muito cuidado para que as nossas ações e as nossas reações sejam pautadas no modelo da liderança servidora, uma liderança amorosa. Essa liderança não significa fazer vista grossa para o pecado, não. Mas essa liderança significa acolher as pessoas, amar as pessoas, investir nas pessoas. Significa procurar ver a necessidade das pessoas. E assim nós nos tornamos cooperadores com o Evangelho. E tomemos o cuidado, irmãos, para a gente não começar a amar ser o primeiro, não amar os holofotes, não querer ter a primazia. Lembre-se, o líder é o servo de todos. Vamos tomar cuidado para a nossa liderança não deixar de prestar contas a quem de direito. Graças a Deus que até na família a liderança do marido não é uma liderança autônoma. Sabia disso? Não é autônoma. O marido não faz o que bem entende. O marido não toma as decisões de forma única.
A liderança na família, ela envolve a família, o consenso, a complementaridade, o compartilhamento. E qualquer liderança na família que você toma de forma unilateral é uma liderança pendente para diótrefes, dominadora, autoritária. Então vamos tomar cuidado, irmãos, que a gente às vezes pende muito para isso. E a gente descarta, às vezes, a autoridade acima de nós, né? Vamos ser bem submissos e humildes, aqueles que Deus colocou sobre nós como nossos líderes, como diz a própria palavra de Deus. Vamos cuidar, se você é líder na igreja, para não falar mal das pessoas, tá bom? O líder não pode, tem que tomar cuidado com os lábios. Tem que botar guarda na porta dos lábios, como orou Davi no Salmo. Tem que tomar muito cuidado com o que diz. Por exemplo, um presidente da República não pode dizer qualquer coisa, que tudo que ele diz dá uma conotação grande, não é? Por quê? Porque ele é o líder. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A forma que você utiliza seus lábios, para de repente tomar cuidado para não falar mal daquilo que o próprio Senhor já acolheu, mas não reza na cartilha que você entende que é boa para você, mas pode ser boa para os outros. Tomar cuidado, irmãos, para você ser um exemplo na prática do bem e nunca um exemplo para a prática do mal. Na igreja de Cristo não há lugar para uma liderança orgulhosa, despótica, uma liderança que persegue, que humilha, que expulsa, uma liderança que faz acepção de pessoas, de forma nenhuma, irmãos. E eu quero terminar com o exemplo que eu dei aqui na nossa semana de oração. Essa semana de oração desse mês, teve um dos dias aqui que eu falei sobre os 12 discípulos que Jesus escolheu. E se você der uma lidinha lá depois, em Marcos capítulo 3, você vai ver que tem nomes ali que Marcos adjetivou alguma coisa na frente do nome. Ou seja, ele escreve o nome e escreve um adjetivo. Ele escreve o nome e escreve um adjetivo. Alguns não, ele só disse o nome. Mas tem um ali em particular que eu destaquei aqui, quem veio na reunião de oração vai se lembrar. Quando ele fala de Simão o Zelote. O Zelote. Pastor, quem eram os zelotes? Os zelotes, irmãos, eram os radicais. Os zelotes eram aqueles que queriam tomar o poder de volta ao preço da espada. Os zelotes eram aqueles revolucionários que queriam expulsar Roma de Jerusalém, mas com luta armada. Eram homens com um ímpeto assim muito forte. Homens que, na verdade, desencadearam uma grande revolta no futuro próximo e que foram responsáveis pela destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Foram os zelotes. E o que me chama a atenção, irmãos, que esses revolucionários, esses reacionários, esses homens que queriam de toda forma expulsar os romanos ao custo da espada, um deles Jesus chamou para ser seu discípulo. E eu até brinquei aqui na reunião de oração, será que nós chamaríamos um sujeito desse para fazer parte do nosso staff? Mas o que me chama a atenção, irmãos, não é Jesus ter chamado Simão o Zelote, não. É Jesus ter chamado Levi, o cobrador de impostos, e colocado os dois juntos, na mesma trupe. Porque um é contrariamente, diametralmente oposto ao outro. Veja bem, Levi era um cobrador de impostos judeu, que cobrava imposto para servir quem? Roma. Se tinha uma raça que os zelotes mais odiavam, eram os publicanos e cobrador de imposto. Sabe por quê, Nelise? Porque os zelotes viam esses homens como traidores da pátria. E eles queriam a morte desses cobradores de impostos. Aí vem Jesus e vai chamar 12 para fazer parte da sua igreja emergente. Quem que ele chama? Um zelote e um cobrador de impostos. Aí eu brinquei, engraçado. Parece que hoje a gente jogou fora o exemplo de Jesus. A gente só quer
gente igualzinha a gente, não é? Que Deus te abençoe e que a gente reflita sobre um modelo bom de liderança para a gente exercer aonde Deus te colocar, mas sabendo sempre que o nosso modelo é o Senhor Jesus. Amém?